Dissemos, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aplaudimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Ok, chegou o momento que queremos ouvir a palavra do Senhor. Convido toda a igreja a se colocar de pé para nós podermos ler a palavra de Deus e passar na mensagem desta tarde. Abrimos no livro de Isaías 62, versículo 1. Pulamos, vamos ler o versículo 6 e versículo 7. Isaías 62, versículo 1, saltamos, lemos o 6 e 7. E 2, saltamos. Só o versículo 1, saltamos, lemos 6 e 7. Eis que diz a palavra do Senhor em engano. Amém. Jerusalém, só que na telinho, na coquinho canga monocote, na coquinho fanda quinhate, na coponde la yawe, ti tango, a cocote la yo, ti tango bosembo, e coye la yo, nege tongo etanaka, e comona na lokola muita oyo, e peli na kati ya molili. 7. Jerusalém, na temo kengeli na likolo ya lopango na yo. Buto moi bakofanda niete. Bino bato bolingi ete Yerusalemi akanisa lisusu. Yawe akanisa su Yerusalemi. Bobele ye, bopema ata mokete. Botika ye kimia te, titango akobongisa Yerusalemi. Titango akokomisa yango ville oyo bakumisaka na mokili mobimba. Amém. Amém. Faço a leitura em português. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. Versículo 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre teus muros pus guardas que todo dia e toda noite contínuo não calarão. Ó vós que fazeis a menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Estejais em silêncio até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Palavra do Senhor. Amém. Ok, podemos tomar nosso assento em nome de Cristo Jesus. Nosso Deus seja louvado por essa oportunidade de estamos aqui neste culto para podermos ouvir a palavra de Deus, para podermos beneficiar da bondade de Deus nesta tarde. Que nosso Deus seja louvado também pelo nosso pastor por mais uma oportunidade de me permitir que eu pudesse pregar a palavra de Deus nesta tarde. Meu amado, eu sei que na terça-feira nós estivemos aqui, oramos a Deus, o nosso tema foi restituindo aquilo que nos pertence. Este foi o tema que nós falamos na terça-feira e foi um tema muito bom, cada um pôde receber, cada um conseguiu tomar posse daquilo que a palavra de Deus falava, daquilo que ele tinha convicção, daquilo que ele havia profetizado no domingo. No dia de hoje, na tarde de hoje, eu quero conversar com os irmãos, continuando em oração. O tema desta tarde, continuando em oração. Ou continuando a buscar, continuando a clamar a Deus, continuando a clamar sempre a Deus. Esse é o tema desta tarde. Voltando nós um pouco na história, aqui é o profeta Isaías. O profeta Isaías era o profeta de Deus. É o profeta que viveu no reino do rei Zedequias, antes do rei, do profeta Jeremias. Isaías, ele viveu nessa fase e ele profetizou já o cativeiro do povo de Israel. Quer dizer, o tempo que eles iriam na escravidão na Babilônia, porque a vida que o povo de Israel levava é uma vida que não agradava a Deus.
levavam uma vida de pecado e eles haviam abandonado as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E nós sabemos, meus amados, quando nós nos abandonamos os preceitos, os conselhos que é a palavra de Deus, nós também acabamos nos afastando de quem? De Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, claro que o que é que vai trazer conforme isso? Quando nós nos afastamos de Deus? Quando nós nos afastamos de Deus, aí virá o julgamento de Deus. Aí virá a maldição ou o castigo de Deus. Quem abandona Deus, é claro que vai beneficiar da ausência de Deus. E a ausência do nosso Deus é derrota, é fracasso, é miséria do povo de Israel, do povo de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, ele vai continuar a passar por miséria, porque Deus é a bênção, Deus é o provedor. Quando nós nos afastamos de Deus, o que acontece? Nós vamos colhendo coisas erradas, coisas ruins na nossa vida. Por quê? Porque nos afastamos de quem? De Deus. E o povo de Israel, naquele tempo, o profeta Isaías começou a profetizar. Como profetizou tanto esse tempo que eles viviam, e como também o tempo que sairão de novo da Babilônia para voltarem a Jerusalém, para voltarem na sua terra de origem. Então, o profeta Isaías foi um que profetizou, razão pela qual, quando nós vamos ler lá no livro de Daniel, nós vimos quando Daniel começa a orar a Deus. Por quê? Porque leu que as profecias, as palavras ditas pelo Isaías, no tempo que o povo de Deus ia passar na Babilônia, no cativeiro ou na escravidão, já estavam chegando ao fim, razão pela qual, então, o Daniel passa a orar a Deus, para que Deus se lembre do seu povo. E nas orações de Daniel, nós vemos uma coisa muito real, que são confissão de pecado. Daniel começa a confessar a Deus o mal que o povo havia feito para com quem? Para com Deus. O pecado que nós cometemos, às vezes nós pensamos que fizemos pecado assim, né? O pecado é uma ofensa perante Deus, é um atentado contra a santidade de quem? De Deus. E Daniel começa a orar. Quando Daniel começa a buscar a Deus, ele começa pedindo perdão, dizendo a Deus que ele havia cometido pecado. Eles acabaram matando os profetas que Deus mandava advertir o povo pelo seu pecado. E Daniel começa a confessar. Se nós formos ver isso no livro de Daniel, vamos encontrar a partir do capítulo 10, onde ele vai orando a Deus, pedindo a Deus, porque o tempo de Deus já havia chegado. Então, esse tempo de Deus é que o profeta Isaías já havia profetizado, que o povo iria para o cativeiro na Babilônia, depois de 70 anos, que voltaria a Jerusalém. Só que quando nós lemos, aqui o profeta Isaías vai, nesse momento agora, falando da glória de Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Deus, onde a adoração era feita. Na invasão do povo do rei da Babilônia, foi destruído o que? Jerusalém. O templo de Deus foi destruído. Jerusalém era a cidade santa, a cidade de Deus, e foi invadida pelo rei da Babilônia. E essa invasão levou o quê? A destruição da cidade, levou a cidade à miséria, levou até que o próprio rei invadisse o templo, pegasse as coisas, os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. Mas aqui o profeta escreve, no retorno dele, depois deles voltarem, depois que o Senhor começar a restaurar, porque a própria Bíblia diz que o Senhor faz as promessas ao seu povo, diz que vos farei voltar de onde eu vos tirei. Aí fala o Senhor lá no livro de Jeremias, que os nossos pensamentos não são como dele, e o pensamento dele é de dar pensar coisas de paz. Lá no livro de Jeremias 33, então no capítulo, Deus já menciona que vos clamai a mim, eu vos responderei, vos anunciarei coisas que vocês não sabem, e vos tirarei de onde eu vos dei, e voltarei de onde eu vos tirei. Quer dizer, onde Deus tirou seu povo, devido àquela maldade, àquele pecado, Deus ia fazer voltar de novo este povo. Mas só que quando nós lemos, o profeta fala. Aí o Senhor já está restaurando o Jerusalém. Deus já está voltando Jerusalém naquela glória, naquela honra que ele tinha. Porque quem passava por Jerusalém, depois da destruição da Babilônia, via que aqui estava uma miséria. Quem passava em Jerusalém, depois da invasão da Babilônia, via quanto era a destruição desta cidade, quanto era a miséria desta cidade. Eles viam, por todos que passavam lá. Mas agora, no retorno deles do cativeiro da Babilônia, Deus estava a começar o povo reconstruir, devagar reconstruir, voltar àquela vida que Jerusalém tinha antes. Jerusalém era a casa de Deus, cidade de Deus.
conhecida como cidade de Davi. Mas depois dessa destruição, depois dessa invasão, depois do retorno deles para a terra de Jerusalém, então o profeta escreve isso. E aqui ele diz o seguinte: por amor de Sião, Sião é o lugar do Senhor, Sião é a casa do Senhor, por amor de Sião não me calarei. Ele disse: não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. Por quê? Até que veja a justiça de Deus. Até que eu veja o quê? O resplendor da sua salvação como uma tocha acesa. E ele ainda vem aqui no versículo 6 e 7, ele diz: olha, nos teus muros, nós sabemos que os muros de Jerusalém haviam sido o quê? Quebrados na invasão. Mas diz para ele: olha, no teu muros eu coloco guardas, que de todo dia e de noite, contínuo não se calarão. Vocês que fazem a menção do nome do Senhor, não vos calarão, que continuam de oração. Por quê? Porque Deus está restaurando, Deus está voltando Jerusalém de glória. Mas aqui que ele fala aqui são aqueles que amam, os filhos de Deus. Os israelitas deviam ser vigias, não poderiam se calar. Até que ponto? Até que ponto Deus confirme a salvação do povo. A glória volta a ser como Jerusalém era antes. E nem esteja em silêncio até que se confirme e que ponha Jerusalém por louvor na terra. Na terça-feira nós estivemos aqui, nós oramos. E nós temos enfrentado um problema muito grande que é hoje. Nas nossas igrejas, que vem uma pregação, nós oramos. Pela fé recebemos. E aí descansamos. O crente descansa, esquece de orar, esquece de vigiar, esquece de saber que eu recebi aquele. Deus me revisitou. Ainda que eu não vi, mas eu devo continuar a orar para quê? Para que Deus possa confirmar. A pessoa que pediu dinheiro, você tem que continuar a orar a Deus, vigiando, até que Deus faça quê? Confirma aquilo que Ele mostrou, aquilo que você tomou posse. Na terça-feira nós tomamos posse de várias coisas. Mas já eu vou dizer que há muitos que acontece que dizem: eu tomo posse, eu recebo o nome do Senhor. Faz o quê? Senta-se. E aí deixa tudo. Para de vigiar, para de orar, para saber que aquilo que Deus fez, Deus está confirmando. E este é um erro dos filhos de Deus. Mas ele disse: olha, vocês que fazem a menção do nome do Senhor, não fiquem calados. Até que ponto? Até que Deus confirma aquilo que você profetizou no domingo, aquilo que você recebeu na terça-feira. Continua a orar, não se cale. Continua a clamar, continua a buscar. Até que ponto? Até o ponto de que Deus faça o quê? Torna físico em sua mão. Até que Deus faça você segurar aquilo que você orou, aquilo que você confessou na sua oração. Ele diz que você que crê em Deus, você que diz que não, Deus está vivo, Deus opera, Deus cura, você mesmo, não fique quieto. Há muitos cristãos hoje que estão passando por problema, mas ele fica quieto. Ele se acostuma com o problema. Acostuma-se com a doença que ele está passando, ele vai se acostumar, em vez dele continuar a clamar a Deus, até que a cura de sua doença seja confirmada, que ela possa sentir no seu corpo a cura de Deus. Nós, desde que o ano começou, nós passamos por vários momentos aqui, onde nós oramos, pulamos, gritamos glória, e o resultado? Sentou, cada um sentou. Vem o domingo, tanta agitação no culto, pessoas orarem, pessoas ajoelharem, mas o resultado não. A pessoa faz o quê? Sentou. Domingo nós dizemos que o Espírito sopra sobre o seu seco. Se a pessoa quisesse que os ossos mesmo começassem a movimentar, a andar, na terça-feira estaria aqui, na sexta-feira estaria aqui, orava a Deus, buscaria mais a Deus para que